Gravando, 1, 2, 3. Então, boa noite para todos. Boa noite. Sejam todos assim, muito bem-vindos ao Centro Espírita Irmão Samaritano. Estamos aqui mais uma vez nessa roda de conversa, que é uma roda de amor, né? Uma roda de luz. A roda tem todo um simbolismo, né? Ela não tem fim. Como se fosse uma espiral que vai até a luz. Então estamos aqui todos nós reunidos para a gente conversar, para a gente compartilhar momentos de muita alegria, de muita pureza, que a criança vai nos trazer na noite de hoje, né? Então, como eu já falei para vocês, esse é o livro que a gente vai trabalhar hoje. O autor, não vou conseguir falar o nome, vou falar só o primeiro, o Dr. Laine, é um médico que trabalha com crianças, ele e sua assistente dele é o nome dela primeiro. E ele fala assim, ó: pedi a adultos de vários setores profissionais que partilhassem comigo a sabedoria de seus pequeninos. Muitas dessas histórias, bem como experiência com os meus filhos, constam neste livro. Depois de ter respostas vindas do mundo inteiro, estou absolutamente convencido de que a vida vai muito além dos breves anos que nos cabem na Terra. E as crianças pequenas são capazes de nos oferecer uma rápida visão de um mundo impenetrável, infinito e invisível que ainda não descobrimos. Afinal, elas não tiveram tempo de esquecer tudo. Então, a criança ainda não teve tempo de esquecer esse mundo impenetrável, esse mundo invisível que a gente desconhece, ou que a gente esqueceu. A gente não desconhece, a gente esqueceu, por enquanto. E aí ele fala mais aqui um pouquinho, ó, que é assistente dele, né? E eu recebemos milhares de respostas depois de pedir histórias pessoais sobre o que as crianças pequenas se lembram do céu. Então ele pediu a várias pessoas relatos de filhos, netos, sobrinhos, etc. Relatos daquelas crianças que lembram do céu. Inúmeros relatos traziam histórias quase idênticas acerca da escolha dos pais, da existência de amigos invisíveis. As crianças têm essas lembranças, né? Das lembranças de vidas anteriores na mesma família, de visitas de Deus e assim por diante. Não são inúmeros os relatos das crianças. Esse livro se divide em vários capítulos, são vários os capítulos, quer ver? Vou trazer aqui para vocês, ó. Lembranças de vidas passadas, lembrança da escolha dos pais, relatos todos separadinhos das crianças, lembranças de reencarnações na família e troca de papéis. Esse é o capítulo que a gente vai estar estudando hoje, vai estar trabalhando hoje. Lembranças de conexões espirituais com a nossa origem, sabedoria mística e pré-cognição, amigos invisíveis e visitas espirituais e histórias de anjos. Todo dividido em capítulos com esses temas. E a gente vai estar trazendo então lembranças de reencarnações na família e a troca de papéis. E aí a gente vai estar iniciando ali, passando os relatos das crianças, e a gente vai estar lendo juntas para depois a gente interagir, para depois a gente conversar sobre isso. Está hoje na tela. Jéssica, se você quiser ficar mais para trás, né, vai ficar muito torcido, né? Se não aqui, ó, aqui também, se você quiser, fica melhor. Pode ser, pode passar. Depois a gente bota uma prancha por cima. Então vamos lá. Lembranças de reencarnações passadas e troca de papéis na família, né? Tem muitas situações
A alma parece voltar como criança para fazer as pazes com outra alma da família. Em geral, os pequeninos apenas revelam o que consideram verdadeiro. Não estão interessados em comprovar um conceito, nem vencer uma discussão acerca da teoria da vida após a morte. Eles simplesmente falam o que eles acham que é verdade e pronto, acabou. Eles não estão ali preocupados em estar debatendo coisa alguma. Pode passar. Isso não quer dizer que todo bebê seja a reencarnação de um antepassado. No entanto, depois de examinar fortes argumentos oferecidos por estudiosos altamente credenciados, que analisaram a fundo o assunto, abrir a mente para essa realidade. Lembrando que é um médico, que é o autor do livro que está relatando isso, que está dando esse relato aí. Então vamos ver. Não que eu conheça as razões que levam uma alma a reencarnar na mesma família, depois de muitas gerações. Mas são tantos os relatos que aconselho você a observar os seus filhos pequenos e procurar saber quem eram eles antes de nascer na sua família. Talvez você esteja dando uma madeira ao seu avô. Não é delicioso pensar nisso? A gente vai conversar um pouquinho sobre essa história, assim, criança que veio da nossa família, quem é aquele espírito? Quem de nós, quando chega um bebê na família, não se pergunta assim, de onde você veio? Quem é você? Eu que fiz essa pergunta antes de ser espírita para o meu filho. Da onde você veio? Quem é você? Porque a gente vê aquela criança, né, linda, amada, com aquele amor tão grande. E a gente pergunta, né? A gente fica querendo saber quem é essa criança. Quando meu neto nasceu agora, eu já espírita, aí eu já comecei a deduzir quem é você. Aí eu já comecei a deduzir quem ele poderia ser, assim. N coisas na cabeça da gente. É lógico que a gente não vai ter certeza. Mas a gente tem, assim, uma intuição, alguma coisa nos diz quem é aquele espírito, né? Talvez você esteja dando uma maneira ao seu avô, ao seu pai, ao seu irmão, à sua mãe, por que não? À sua avó. E aí temos os relatos das crianças que vão demonstrar isso. Alguém de vocês já se fez essa pergunta? As suas crianças? Sim, muitas vezes. Muitas vezes, né? Claro, praia. Sim. Já pensei muitas vezes nisso também. Quem é, né? É. De onde veio, né? Vocês já se fizeram essa pergunta? Quando olham para aquela criança assim, a gente, poxa, quem é aquela criança? Quem é você? Aí eu prefiro não saber. Tem esse lado também, né? Tem esse lado. De repente pode ser alguém que realmente a gente pode ter tido embates com ele. Mas se ele está com você agora, nossa, que grande bênção, que grande oportunidade de reparação, de estar revendo muita coisa e aprofundando o amor, não é? Então é sempre uma bênção. Né? Aquela criança que chega é sempre uma bênção. Vamos ver os relatos, então, para a gente ficar assim, impactado com o que essas crianças trazem para a gente. Relato 1. Alguém quer ler? Tem um filho de Para a 4 anos. Jéssica. Ela leu, eu leio a próxima. Então, desculpa, Lili, para você. Tem um filho de 4 anos chamado Noah. Ele não conheceu o avô, o meu pai, que morreu em 2002, há cerca de 1 ano. Estávamos à tarde em casa e, ao subir as escadas, ele disse: "Papai, quando você tinha minha idade, eu era seu pai." Vai continuar esse relato. A primeira ideia que me cruzou a mente foi: será que ele é a reencarnação do meu pai?
Como você sabe? Perguntei. Eu sei, Noah respondeu, simplesmente. E voltou ao que estava fazendo. Esse é o relato de um pai, né? O filho dele. Vocês entenderam? Hã? Imagina o baque. O pai caiu da escada. É um baque, realmente. Você escutar uma criança falar uma coisa dessa. Quando você... Volta aí. Montar o slide? Volta o slide. Agora você me quebrou. Agora O que eu vou Se fazer? rodar pra cima. Quando era da sua idade, você era meu pai. Não foi isso que ele falou? Quando você era da minha idade, eu era seu pai. Como é que eu faço aqui, Jéssica? A primeira exército, inclusive, sabe que ele é a reencarnação do meu pai? Ele achou Tô? que de repente o pai da criança achou tá que de repente passivo. aquela criança podia ser a reencarnação do pai dele. Aí voltou. Quando vou lá embaixo. Então, ó, papai, quando você tinha a minha idade, eu era seu pai. Então ele está falando do avô dele. A criança está falando do avô. Ele era o próprio avô. Ele era o próprio avô reencarnado. Exatamente. E o pai levou um susto, né? Porque às vezes a gente deduz, nossa, aquela criança de repente, poxa, quem é aquela criança? De repente é meu pai. Eu tive essa pergunta quando meu neto nasceu. Eu achava que era meu pai que tinha reencarnado. Mas a criança dizer para você, afirmar para você é diferente, né? Exatamente. Como é que a gente vai saber? Mas a criança está afirmando ali. Sim, nesse caso sim. Nesse caso, né? Mas a gente fica naquela dúvida, tentando deduzir. Dedução. Agora, quando ele fala ali, o pai dele quase caiu da escada, né? Realmente. Se assustou. Vamos segundo. Vocês querem falar alguma coisa desse aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma experiência enquanto pai e mãe, quando a criança lembrou alguma coisa? Olha, Tem a Aline que tá mais recente, né, Aline? quando o Aleph nasceu, eu tenho um bebê, né? 1 ano e 10 meses. Todo mundo conheceu o bebê dela, dela aqui, né? Quando ele nasceu, que eu fui dar o banho nele, eu reparei que na nuca dele tinha 2 manchas vermelhas. E o meu irmão, quando faleceu, foi um acidente, e o acidente bateu na nuca dele. Isso que veio a causar, né, o desenlace dele da Terra. E aí, o primeiro impacto, quando eu olhei aquela mancha, porque até então eu não tinha reparado, 2 manchas vermelhas assim, né, uma mais em cima, uma mais embaixo, foi, será que era? Será que é o meu irmão que veio? Já tinha 5 anos que meu irmão tinha desencarnado. E aí, eu fiquei com essa impressão. Então, de vez em quando ele dorme, sabe, parece... Eu tenho uma sensação. Eu olho para ele e às vezes é meu irmão, quando criança, e aí é o Aleph. Então, assim, eu fico nessa sensação, fora umas caras e bocas que ele vem, às vezes uma brincadeirinha que ele tem, que é idêntica à que meu irmão fazia, a expressão. E ninguém ensinou. Então, eu fico muito assim curiosa em saber se quando ele começar a falar direitinho, se ele vai trazer alguma informação a mais para mim. Por que não pode ser? Pode ser, né? Por que não? 5 anos já se passaram, dizem que às vezes demora mais, às vezes demora menos para a pessoa reencarnar. O tempo a gente nunca vai ter certeza. Pode ser, é possível. É possível. Existem indícios. Existem indícios. Sim. A gente é muito São Tomé, essa é a realidade. Talvez assim, a ansiedade, né? Ou desejo que seja, enfim. Eu fico Talvez isso contribua. E a questão também da utilidade de... Porque depois a gente vai desenvolver, sem querer dar spoiler, qual é a utilidade. Então... Na verdade, você tem a curiosidade, acha que é, mas você não precisa ficar pegado ali, inclusive pensando que foi uma reencarnação difícil, complicada e que você não quer saber. De repente, você não precisa ficar pegado a isso. Isso não é o essencial, vamos dizer assim. O importante é que
te traz um carinho, te traz um calor no coração, né? Te traz uma coisa boa de pensar que aquela pessoa está de novo com você, a pessoa que você de repente amou, ou que você teve algum percalço que você está tendo a oportunidade de refazer a história. Isso é bom, né? Isso traz um calor para o nosso coração, traz. Muito. Mas não ficar ali numa obsessão, vamos dizer assim, de querer saber quem é. Não precisa, né? A gente está aqui numa outra história, é um outro momento. Vamos aproveitar esse momento da melhor maneira, né? Sigamos? Vamos. Agora o relato 2. Alguém quer ler? Eu vou ler. Certa vez, eu brincava com minha filha Rebeca, então com 3 anos, no quarto dela. Lembra quando eu era sua mãe? Ela perguntou de repente. Não, me conte, respondi toda arrepiada. Eu não era muito boa para você. Não lembra mesmo? Deixa eu repetir, gente, é muito legal esse papo, né? Olha o diálogo dessa criança. Certa vez eu brincava com a minha filha Rebeca, faz conta que eu sou a mãe. Eu brincava com a minha filha Rebeca, ela tinha 3 aninhos no quarto dela. E ela pergunta de repente, lembra quando eu era sua mãe? Imagina, né? Você está brincando com a sua filha, de repente ela te pergunta, lembra quando eu era sua mãe? Não, me conte, respondi toda arrepiada. E ela fala, eu não era muito boa para você. Lembra? Olha, a criança dizendo, numa encarnação passada, ela não era muito boa. Não lembra mesmo? 3 aninhos, imagina! Mas você sabe que com 3 anos eles têm essas coisas dessas? O meu sobrinho, quando tinha 3 anos, ele sempre foi muito apegado a mim. E meu irmão dizia assim, ó, esse já nasceu espírita. Porque ele dizia várias coisas para mim, falava do Jesus, sabe? Porque o Jesus. Aí um dia ele falou assim, ô tia, você vai morrer. Aí você vai pro céu. Aí você vai pro céu, depois você vai nascer de novo. Eu falei, que interessante, né? Não, muito legal. Aí meu irmão dizia, já nasceu espírita. Esse relato da Tereza me lembrou um relato do nosso neto agora. Ele está com 9 anos, mas quando ele tinha 8 anos, ele falou assim, eu falei para ele que eu ia morrer, que daqui a pouco eu ia morrer, mas que eu não queria esquecer dele. Estava conversando com ele sobre morte, porque eu acho que é importante a gente conversar sobre morte. Ela é a única coisa que realmente é real e vai acontecer. E aí ele virou e falou isso. Você depois que vai encarnar, você depois vai formar um outro corpo e você vai voltar. Assim, tranquilamente. Eu achei tão interessante. Isso mesmo, Daniel. É isso mesmo que vai acontecer. É engraçado, gente. Dando aula pra gente. Crianças assim que tem uma coisa impressionante. Vamos completar aquele relato ali, ó. Você não era mãe? Não, devo ter esquecido. A mãe comentou. Estou feliz por você ser a minha mãe agora. Hoje, Rebeca tem 13 anos e não se lembra da troca de papéis. Ainda não ter sabido o que fazer para que aquela conexão não se perdesse. Olha só que interessante. Para que aquela conexão não se perdesse. E a gente muitas vezes perde essa conexão com nossos filhos, com as nossas crianças, de maneira geral. Né? A gente perde, a gente não aproveita aquele momento de conexão que a criança está ali querendo uma troca e a gente não aproveita esse momento para, de repente, apertar os laços, né? Fazer com que o amor seja mais profundo, né? É uma mãe conversando com a filhinha de 3 aninhos. Troca de papéis. Vamos lá. Relato 3. Minha neta estava com 3 anos quando lhe perguntei se me havia encontrado antes desta vida. Sim, eu era sua mamãe. Um arrepio me percorreu o corpo. Eu sabia que era verdade. Já perguntou suspeitando essa daí, né? Olha só. Imagina, uma criança de 3 aninhos, essa
faixa de idade que eles fazem essas perguntas. Aí a avó, de repente a avó já era espírita, já tinha um viés espírito, né? Se me havia encontrado antes desta vida, sim, eu era sua mamãe. Bacana, né? Então essa troca de papéis, eles percebem isso assim de uma maneira clara, né? Que a gente se arrepia toda, né? Naturalidade. Da naturalidade que Não é? Então, São as chamadas memórias espirituais, existem memórias espirituais? Oi? São as chamadas memórias espirituais, né? É, porque, como a gente leu no início, eles ainda não tiveram tempo de esquecer. Ainda está muito recente o tempo em que eles estavam na espiritualidade e vieram para cá. Só se completa realmente a encarnação por volta de 7, 8 anos, segundo a doutrina espírita, não é isso? Então, assim, com 3 anos eles têm lembranças ainda muito Recentes, fresquinhas, né? Na cabecinha. Agora, a gente, depois de 7, 8, 9 anos, depois dos 20, a gente não lembra mais de nada. A gente já completou tudo, já vai. No outro relato mesmo ela falou que a filha com 13 já não, ou seja, Ela não lembrava mais de nada, não é isso? Ele já completou a chegada dela aqui, já está completa, e aí a gente esquece. Que pena que a gente esquece, né? Mas que pena não, eu acho é bom. importante. É interessante que a gente está vendo assim na visão, que a Fernanda trouxe do médico espiritualista, né? O Que aí, médico não é mais pro espírita. final, a gente vai aprofundar um pouquinho mais a visão espírita sobre esses fenômenos. Sobre esse fenômeno. E às vezes assim, é uma lembrança que vem repentina, Isso. daqui a pouco já esqueceu. Vai, né? isso Daqui a mesmo. pouco vai embora. Porque é um processo natural, que é o objetivo da encarnação, o esquecer para recomeçar uma nova história, Exatamente. um novo recomeço. Por isso que rarissimamente os casos da criança conseguem permanecer depois de determinada idade. Então aquilo fica guardado e aquilo fica. E é importante a gente esquecer, né? Como já Isso aí, comentou, não é bom a gente lembrar. Exatamente. Teve tempo. Às vezes sim, às vezes não. Ainda mais aquele caso ali que ela falou, eu não fui uma boa mãe. Então assim, isso pode trabalhar muito a Né? Se a gente fica lembrando do que a gente foi, do que aconteceu lá no passado, se foram coisas tenebrosas, vai atrapalhar a nossa evolução, o nosso contato com aquele ser, né? Eu acho que a história, se continuasse, mais na frente poderia ter um impasse entre elas, uma briga, um troço qualquer. Não é? Seria inimiga dela, então morre ali, Não, já vamos está recomeçar. Cada encarnação você recomeça. Uma nova oportunidade, de um novo aprendizado. Reparar. Aprenda a amar, né? Reparar. Reparação, tudo que a gente precisa. Então, o esquecimento é bendito. Nossa, ai de nós se a gente não tivesse esse esquecimento. Seria muito mais difícil, né? De evoluir, né? Mas nós adultos, às vezes acontece. Dizem que acontece, né? Eu acho que eu já passei por esse lugar. Sim. Eu acho que eu passei por essa situação. Sim, sim. Déjà vu, Já né? vi. É o déjà vu. Eu acho bem esquisito. Não, tenho certeza que eu já vivi isso. Não é? Isso acontece muito com a gente. Sim. Não é? Quantas vezes você, uma pessoa, às vezes você vê uma pessoa, eu já vi, conheço aquela pessoa, já te vi em algum lugar. Eu passei por essa situação. Você começa a pensar, não, você de repente. Lugares, assim, você nunca foi na vida, mas você tem certeza de que já esteve naquele lugar. É verdade. Vamos passar para o outro. Relato 4. Esse eu vou ler, peraí. Esse é o relato do médico, meu autor do livro. Ele fala assim, ó. Eu achei super interessante esse relato aqui, olha só, gente. Há pouco tempo, conheci uma médica, vou chamá-la de Mary, que me contou uma história muito interessante. A sua primeira filha faleceu antes de completar 1 ano. Mary costumava cantar para ela uma cantiga de ninar e estava fazendo isso quando a menina morreu subitamente. Mary nunca mais cantou aquela canção, uma vez que tinha inventado especialmente para a filha. Decorridos 7 anos,
Mary teve outra menina. Aos 4 anos, essa segunda filha começou a cantar a tal cantiga. Paralisada, Mary perguntou à filha: como você aprendeu essa música? Ora, mamãe, você cantava para mim. A partir de então, Mary passou a acreditar que reencarnamos e escolhemos pai e mãe antes de nascer. Interessante. Nossa. Gente, todos esses relatos são reais. Isso não é ficção. Ele é um médico super conceituado, sério, que buscou esses relatos todos. Sério, se colocou no livro. Então, assim, fantástico, né? Quantas crianças, quantas mães não perdem as crianças, o bebê morre, abortos espontâneos, etc, etc. A criança que morre, que tem idade, e ela pode voltar. Maravilha a gente pensar que a gente pode receber de volta aquele ser que a gente era. Essa daí é bastante interessante, né? Não é? Ela começou quando cantava mais rica, mais que a criança sabia a música, né? Exatamente. Era uma cantiga de ninar que ela tinha inventado para a primeira filha, né? E a segunda, que é a mesma, né? Vem com a memória. Vem com a memória. É lindo, né? Esses depoimentos são assim, encantadores, né? Esse livro, ele encantou a gente, né, Bira? Ele encantou a gente há muito tempo atrás. Já é a terceira vez que a gente compra esse livro, porque a gente distribui na luta. E a gente teve essa ideia de fazer esse trabalho para a gente conversar sobre isso, porque encantou tanto a gente, que a gente quer encantar também vocês com esses relatos, porque é maravilhoso a gente perceber que as oportunidades estão aí, que nada se acaba, tudo continua. Nessa grande conexão, nessa grande rede em que a gente está totalmente interligado, né? Agora a gente vai finalizar. São vários relatos, esse aqui eu peguei esse só, porque senão a gente ia ficar aqui a noite toda. Tanto relato que tem, cada um melhor que o outro, a gente vai ver tudo. Podemos aproveitar o nosso Pablo, nosso locutor oficial, para ele ler esse trechinho, pode ser? Finalização, você quer ler, Pablo? Então vamos lá. Finalização. Sempre que ouvir uma criança se referir a esses grandes mistérios capazes de deixar perplexos os mais renomados estudiosos, tenha em mente que ela traz lembranças do reino espiritual, muito recentes e nítidas. Então, assim, a gente reforçando, a gente acreditar, vamos acreditar. Se a criança traz relatos, vamos acreditar na criança, gente, que ela está vindo aí de uma dimensão ainda muito presente, muito fresquinha na mente dela. Vamos acreditar, por que não? Só traz coisa boa, né? Porque a criança não inventa, né? A criança não inventa. Ela inventa muita coisa depois. Sim, mas não coisas assim, mas 3 anos não dá para inventar, não, né? criar coisas assim. Mas assim, uma conversa séria, diferente, uma coisa assim que não está no universo dela, né? E assim, sabe, como a Patrícia falou, de repente sai uma conversa assim, espontânea, natural. Então por que não acreditar, né? Ela está vindo assim de um momento ainda muito fresquinho, ela está muito ligada ainda ao mundo espiritual. Né? Ela... Quer continuar? Posso continuar? Quando a criança diz que esteve na mesma família em papel diferente, como pai, mãe, avô ou avó, saiba que são ideias de uma mente ainda não contaminada por ensinamentos adultos. Ela simplesmente expõe a própria verdade. Lembre-se do que diz Jesus nas Escrituras: ser como as criancinhas para entrar no reino do céu. Essa finalização é linda, né? É dele, é desse autor, né? Que não é espírita, é um autor espírita, mas tem Jesus no coração, na vida dele, com certeza, né? E aí ele fala de saiba que são ideias de uma mente ainda não contaminada por ensinamentos adultos. Então, é de uma pureza
100%, né? 1000%, né? A criança é autêntica, né? Autêntica. E aí a gente lembra de Jesus, né? Deixaria minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Porque as crianças são de uma espontaneidade, de uma beleza, né? Quem não se encanta com um bebê, um sorriso de uma criança? Todos nós, né? Verdade. É uma loucura, né? Quem quer falar alguma coisa? É muito acolhedor pensar nisso, assim, é muito reconfortante pensar que não é só coisa da nossa imaginação, que não é só coisa assim dessa sensação, sabe? A gente pode acreditar também que é possível, sim, possível. E é bom acreditar. Eu creio que seja muito bom. É muito bom, gente, quando a gente ouve uma fala de uma criança que nos remete assim, a essas lembranças, saber que existe, que é real, que o que a gente estuda na doutrina espírita é real, é verdade, é por aí mesmo, sabe? A morte não existe, essa conexão nunca se rompe, a conexão do amor nunca se rompe. A gente vai ter encontros e quantos forem necessários com os nossos amores, até que a gente chegue na luz, vamos dizer assim. Então, assim, isso é real. A reencarnação é o grande perdão de Deus, é a grande oportunidade que Deus nos dá para que a gente evolua, que a gente repare tudo que a gente precisa reparar e aprenda a amar cada vez mais. E é na família, os nossos amores, que a gente tem esse grande laboratório de aprendizado, né? E aí a gente vai terminar com uma fala lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que fecha esse momento. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. Tem a ver? Tem. A doutrina espírita, com os relatos que a gente trouxe desse livro, Memórias do Céu. Entendeu? E assim, ele fala ali, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, porque de vez em quando tem os espíritos que não são Que às vezes simpáticos. são resgates, né? Né? Vem uma família para resgatar, que não é daquela família, mas vem resgatar. Também, É. para aprender a Exato. amar. Acho que sempre o finalzinho de tudo é para aprender a amar. E a gente vem espíritos que a gente precisa aprender a ensinar a serem conduzidos, precisam ser conduzidos. Outros vêm para nos ajudar a evoluir, a amar. Então está tudo certo, né? Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, e sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Bacana também aí, gente. Alargando esses laços, viu? Interessante, né? Alargando para a grande família universal, né? Que a gente não fica só. Ali a gente começa, na nossa famíliazinha ali, a gente começa o grande laboratório, mas a gente vai alargando. E vamos chegando nessa grande família universal, que é o nosso objetivo, Nas né? amizades, no trabalho, tudo tem um porquê. É uma grande família. Ninguém cai de paraquedas assim, Em lugar nenhum, né? em lugar nenhum. É uma grande família. Né? Tudo tem um porquê na vida. Uma grande família. Então, assim, simpatia e comunhão de pensamentos, que prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Olha a imagem, gente. Mostrar a imagem é coisa do Beira. Ele escolhe as imagens.
Mas ele está aí, ó, no trabalho, em todo lugar a gente está aqui na oportunidade dessa comunhão, essa grande comunhão com uma família universal. Então a gente tem que amar a todas, né? Não só ali no nosso núcleo familiar, a gente tem que estender esse amor para a família universal. Às vezes é mais melhor com um amigo do que com um familiar. Também tem isso. Também tem. Também tem. Nossa, São a os gente laços confia mais, de simpatia, a gente né? confia mais, a gente se dá muito melhor com aquele do que com o parente. Com os laços da consanguinidade. Fazer o quê, né? Isso não tem a ver com a espiritualidade, gente. Eu acho. Tem a ver. É o que a gente falou semana passada, dessa grande rede, dessa interconexão que nós estamos mergulhados nisso, nós estamos mergulhados num grande Wi-Fi, alguém já disse isso aqui, né? Uma rede de conexão total, que a internet está nos ensinando agora, né? Cada vez maior, cada vez a gente aumenta mais e mais essa conexão, né? Porque a gente precisa chegar nessa grande família universal. Só assim com a criança, mas às vezes com a gente. Às vezes a gente talvez, né, se pega pensando, eu sou uma pessoa assim, às vezes eu me pego pensando, será que eu já fiz parte dessa família? Será que já me encontrei com essas pessoas? Então é algo que eu trago, eu sempre Tem essa pergunta com você. sempre tive isso em mim, né? E eu achei muito interessante todos os relatos aqui, né? E cada um tinha um país embaixo, né? De um lugar do mundo. De um lugar do mundo, você reparou, né? A gente não falou sobre isso, mas os autores desses relatos são os pais, os avós, esses irmãos, eles estavam embaixo escrito o nome deles e de qual país eles eram. Que foram relatos pegos do mundo todo, né? Interessante, Yasmin, né? A gente se faz essa pergunta, acho que todo mundo se faz essa pergunta por aqui, né?